troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, espero que todos estejam bem, com a paz de Cristo, o amor de Deus, a inspiração do Espírito Santo e a proteção de Maria Santíssima. Bem-vindos ao canal O Santuário em Casa, que junto com as irmãs missionárias claretianas do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, nos acolhe, nos evangeliza e catequiza. Hoje, em nossa terça catequética, junto com a meditação, saberemos o que nos fala a doutrina da Igreja Católica sobre Cristo Rei, que celebramos no domingo passado, dia 26, dia em que a nossa Igreja encerra o ano litúrgico. A solenidade que celebramos é como uma síntese de todo o mistério salvífico. Com ela encerra-se o ano litúrgico, depois de termos celebrado todos os mistérios da vida do Senhor, apresenta-se agora a nossa consideração Cristo glorioso, Rei de toda a criação e das almas. Ainda que as festas da Epifania, Páscoa e Ascensão sejam também festas de Cristo Rei e Senhor de todas as coisas criadas, esta foi especialmente instituída para nos mostrar Jesus como único soberano de uma sociedade que parece querer viver de costas para Deus. Os textos da missa salientam o amor de Cristo Rei, que veio estabelecer o seu reinado, não com a força de um conquistador, mas com a bondade e a mansidão do pastor. Foi com esta solicitude que o Senhor veio em busca dos homens dispersos e afastados de Deus pelo pecado. E como estavam feridos e doentes, curou-os e vendou-lhes as feridas. Tanto os amou que deu a vida por eles. Como Rei, vem para revelar o amor de Deus, para ser o mediador da nova aliança, o Redentor do homem. O reino instaurado por Jesus Cristo atua como fermento e sinal de salvação, a fim de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, inspirado nos valores evangélicos da esperança e da futura bem-aventurança a que todos estamos chamados. Por isso, no prefácio da celebração eucarística, fala-se de Jesus que ofereceu ao Pai um reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. Assim é o reino de Cristo, do qual somos chamados a participar e que somos convidados a dilatar mediante um apostolado fecundo. O Senhor deve estar presente nos nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho. Perante os que reduzem a religião a um cúmulo de negações ou se conformam com um catolicismo de meias tintas, perante os que querem pôr o Senhor de cara contra a parede ou colocá-lo num canto da alma. Temos de afirmar com as nossas palavras e com as nossas obras que aspiramos a fazer de Cristo um autêntico Rei de todos os corações, também dos deles. Os números dos quais nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre o Cristo Rei são os 783, 786, 908 e 2105. Invoquemos a Santíssima Trindade e o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ouçamos. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorrem. O povo de Deus participa da função régia de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate por muitos. Para o cristão, reinar é servir, particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a Igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua dignidade régia, vivendo em conformidade com esta vocação de servir com Cristo. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram, pelo sinal da cruz, a dignidade real e, pela unção do Espírito Santo, receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo? E não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e, particularmente, sobre as sociedades humanas. Na festa de Cristo Rei, ouvimos o Senhor dizer-nos na intimidade do nosso coração: Eu tenho sobre ti desígnios de paz e não de aflição. E fazemos o propósito de corrigir no nosso coração o que não estiver de acordo com o querer de Cristo. Ao mesmo tempo, pedimos-lhes que nos reforce a vontade de colaborar na tarefa de estender o seu reino ao nosso redor e em tantos lugares em que ainda não o conhecem. Foi para isso que nós, os cristãos, fomos chamados. Essa é a nossa tarefa apostólica e a preocupação que deve consumir a nossa alma.
conseguir que o reino de Cristo se torne realidade, que não haja mais ódios nem crueldades, que estendamos pela terra o bálsamo forte e pacífico do amor. Que o Senhor nos faça sentir-nos verdadeiramente comprometidos a realizar um apostolado constante e eficaz. Para tornarmos realidade os nossos desejos, recorremos uma vez mais a Nossa Senhora, Maria, a Mãe Santa do nosso Rei, a Rainha do nosso coração. Cuida de nós como só ela o sabe fazer. Mãe compassiva, trono da graça, nós te pedimos que saibamos compor na nossa vida e na vida dos que nos rodeiam, verso a verso, o poema singelo da caridade, como um rio de paz, pois tu és um mar de inesgotável misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Madre Leônia escreveu em junho de 1964: Jesus aumenta a nossa fé, ilumina a nossa inteligência, aquece o nosso coração, transforma-nos em ardorosos apóstolos do vosso reino de paz e amor. Faze-nos viver e morrer de amor num ato de completa adesão à tua santíssima vontade. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele a glória e poder através dos séculos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós.